Bem, pessoal, nós vamos dar início ao movimento circular uniforme, né? Primeiramente, a gente analisa o caso de um carro numa trajetória circular, certo? Esse carro ele pode estar numa trajetória circular aumentando o valor da sua velocidade ou pode estar nessa trajetória circular reduzindo o valor da velocidade. Em ambos os casos, a aceleração tem componente tangencial e componente ortogonal, certo? Então, no caso de uma aceleração na direção da velocidade, a velocidade escalar aumenta, certo? E a componente ortogonal faz com que a direção dessa velocidade siga essa trajetória curvilínea. No caso de uma aceleração com componente paralela contrária à velocidade, você reduz o módulo do valor da velocidade e a componente ortogonal dessa aceleração faz com que o carro siga a trajetória curvilínea. O caso particular é o caso do movimento circular uniforme, onde a sua aceleração só tem componente ortogonal, ou seja, você só tem aceleração ortogonal, não tem nenhuma componente ao longo da velocidade. Nesse caso, essa aceleração aponta para o centro e ela é chamada de aceleração centrípeta, certo? Essa aqui simplesmente só altera a direção do vetor velocidade, não altera o módulo da velocidade. Portanto, é por esse motivo que esse movimento é considerado um movimento circular uniforme. Uniforme no sentido de que a sua velocidade escalar é constante ao longo da trajetória circular. Então, para demonstrar o valor dessa aceleração, a gente vai inicialmente tratar com a demonstração geométrica, onde você tem uma trajetória circular, uma partícula passou no ponto P1, depois no ponto P2. No ponto P1 ela tinha um vetor velocidade V1, no ponto P2 tinha um vetor velocidade V2. Né? Entre esses dois pontos você andou um ângulo ΔΦ, um arco ΔS, numa trajetória circular de raio R. Então, se a gente olha para as razões entre os lados correspondentes dos triângulos, por exemplo, esse triângulo aqui, P1, 0, P2, você tem que ΔS está para R, como no triângulo da velocidade, que também são correspondentes, que ΔV está para V1, certo? Então, utilizando essa relação que ΔS está para R, assim como ΔV está para V1, a gente tem essa igualdade e a gente encontra que ΔV é V1 sobre R, onde R é o raio da trajetória, vezes ΔS. Se a gente utilizar a definição de aceleração média, que é ΔV sobre ΔT, a gente pode substituir o ΔV por V1 sobre R ΔS nessa expressão e a gente encontra que a aceleração é V1 sobre R ΔS sobre ΔT. Se a gente aplica o limite onde ΔT tende a zero, a gente vai para uma aceleração instantânea, a gente encontra que o limite desse negócio, quando ΔT tende a zero, é V1 sobre R, ΔS sobre ΔT, V1 sobre R pode sair, que são constantes, e o limite de ΔS sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, é exatamente a definição de velocidade. Como as velocidades são constantes ao longo da trajetória, V vezes V1 dá 1V ao quadrado, ou seja, A é V2 sobre R no movimento circular uniforme. Ou seja, a aceleração radial no movimento circular uniforme é dada por V2 sobre R. Numa demonstração geométrica você encontra esse valor. Agora, numa demonstração analítica, a gente tem uma partícula descrevendo um movimento circular com velocidade V, tem um vetor posição R, que define a posição da partícula no ponto P, onde eu tenho o y da partícula yp e o x da partícula xp, ela faz um ângulo θ com o eixo x, tá certo? Aqui eu tenho uma demonstração do desenho para a velocidade, as componentes da velocidade da partícula, vy e vx, e a gente escrevendo o vetor velocidade como sendo vxi mais vyj, certo? E identificando que Vx é a componente que é seno de θ, né? Se pegar esse triângulozinho retângulo aqui, Vx está aqui, ó. Vx é menos V seno θ, porque aponta na direção negativa. E Vy é V cosseno θ, porque aponta na direção positiva.
certo? Então, o vetor velocidade dá menos v seno θ na direção i, ou menos i, e vy cosseno de θ na direção j. O seno de θ, se você olhar para essa figura, seno de θ é yp sobre r, e cosseno de θ é xp sobre r. Né? Então, eu posso substituir que v é menos v, quem é seno de θ? Yp sobre r vezes i, mais v cosseno θ, onde cosseno θ é xp sobre r. Então, eu fico com o meu vetor velocidade dado por menos v, yp sobre r na direção y, mais v xp sobre r na direção j. A aceleração da partícula é, em função da velocidade, a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, é a derivada da componente x, vx e da velocidade e a derivada da componente vy da velocidade, né? Usando essa notação que v é vxi mais vyj. Então, eu tenho essa derivada no tempo atuando em vxi, vyj e vyj. Que é d dt, quem é vxi? Se a gente olhar para a expressão anterior, tá que é menos vyp de r, a parte em x, e a parte em y, vxp sobre r. Tá aqui, ó. Que é menos vyp sobre r na direção y, mais d dt de v de y, que é vxp de r na direção j. Essa derivada, ela só atua, v é constante, I é constante, R é constante. Então, essa turma todinha sai, essa derivada temporal só atua na posição yp, que é a única que está mudando no tempo. O V é constante, o R é constante e o vetor unitário I é constante. A mesma coisa na componente Y. O V é constante, o R é constante e o J é constante. Então, essa derivada só atua em XP. Então, eu fico com menos a aceleração menos V sobre R próxima a P na direção I, mais V sobre R dx de P dt na direção J, onde dyp dt é Vy, né, a definição da velocidade em Y, e dxp dt é Vx. Ora, sabendo que Vy é dado por V cosseno e Vx é dado por menos V seno θ, então a gente pode substituir, repetindo aqui o termo da aceleração, e substituindo dyp dt por V cosseno θ e dxp dt por menos v seno θ, eu encontro que a minha aceleração é v vezes v, v2, menos v2 sobre r cosseno de θi, menos v2 sobre r seno de θj. Ou seja, o meu vetor aceleração, que é do tipo axi mais yj, onde a x é menos v2 sobre r cosseno θ e a y é menos v2 r seno de θ, certo? Então, A é a raiz quadrada do quadrado das suas componentes, como a gente aprendeu lá em vetores, né? O módulo de um vetor é a raiz quadrada do quadrado das suas componentes. Então, colocando esses termos ao quadrado, V2 sobre R coloca em evidência, né? Já sai da raiz, porque V2 ao quadrado, V4, R2, raiz dá V2 sobre R. E aqui dentro fica só cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que a gente sabe que isso aqui vale 1, né? Todo o ângulo, cosseno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é 1. Ou seja, essa raiz é raiz de 1, que é 1. Então, A é o próprio V2 sobre R. E a tangente de φ, que é o ângulo que a aceleração faz com o eixo x, é a y sobre a x, que é igual à tangente de θ. Ou seja, a gente mostrou analiticamente, por meio de análise vetorial, que a aceleração radial é V2 sobre R, certo? Então, o movimento circular uniforme, ele é um movimento cuja aceleração só tem componente radial e o módulo dela é V2 sobre R, certo? Existe uma comparação interessante entre o movimento circular e o movimento de um projétil, né? São dois movimentos que estão sujeitos a acelerações que têm módulos módulos constantes, né? Embora no movimento circular você tenha uma aceleração cujo módulo é constante, é radial V2 sobre R, mas ela está apontando em direções
diferentes, né? Em cada ponto ela aponta por cento, mas a direção vai mudando à medida que a partícula vai se deslocando no movimento circular uniforme. O detalhe é que aqui a velocidade e a aceleração são sempre perpendiculares no movimento circular uniforme. Isso permite que o módulo da velocidade seja constante. A aceleração possui módulo constante, mas direção variável. Num movimento de um projeto, a aceleração é constante em módulo e direção, né? Que é diferente do movimento circular, que a direção é variável, que a direção é sempre a mesma. Mas, diferente do movimento circular, no lançamento de projeto, a velocidade e a aceleração são perpendiculares apenas no ponto mais alto da trajetória. Nos outros pontos não são iguais, os ângulos entre elas mudam. No caso do movimento circular, a aceleração é sempre orientada para dentro do círculo e ela é também chamada de aceleração centrípeta, né, que deriva do grego e significa se dirigir para o centro. Então, no movimento circular uniforme, você só tem aceleração radial, ela é sempre perpendicular à velocidade, ou seja, ela não altera o módulo da velocidade, só a direção, certo? E o módulo dessa aceleração é V2 sobre R, certo? A gente pode fazer uma análise sucinta do movimento circular versus o movimento de um projeto, né? No movimento circular versus o movimento de um projeto, a gente pode dizer que a aceleração do movimento circular uniforme possui semelhança com a aceleração do movimento de um projeto. É verdade que nos dois tipos de movimento, o módulo da aceleração é o mesmo em qualquer instante. Entretanto, no movimento circular uniforme, a direção de A varia continuamente, sempre está orientada para o centro do círculo. E no movimento de um projeto, a direção de A permanece a mesma em qualquer instante, como a gente já viu, né? Essa aqui, o A, tem o mesmo módulo, né? Como também no movimento do projeto é o mesmo módulo, só que aqui ele está mudando a direção, enquanto que aqui ele é sempre na mesma direção. A gente também pode escrever a aceleração radial em termos do período T do movimento circular uniforme, né? Sabendo que o período T, que é o tempo que uma partícula leva para executar uma trajetória de 2πr, uma volta completa em torno do círculo, ou seja, a velocidade v é 2πr sobre o período, né? É o espaço sobre o tempo, né? Com essa definição, eu posso utilizar que V2 sobre R, né, substituir que a aceleração radial é V2 sobre R, substituindo V2 dá 4π2R2 sobre T2, e o R ao quadrado corta com o R da definição de aceleração. Então, o modo da aceleração em um objeto em movimento circular uniforme, onde R é o raio da trajetória circular do objeto e T2 é o período do movimento. Então, a gente encerra aqui o movimento circular uniforme, tendo como característica principal que a sua aceleração sempre aponta para o centro, ou seja, só altera a direção do vetor velocidade, não altera o seu módulo, certo? Então, a gente fica por aqui e até